quero declarar sobre a sua vida que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance o seu coração. Antes de darmos início ao estudo da Palavra de Deus, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho. Para quê? Para que você possa receber aí no seu computador, no seu tablet, no seu celular, os vídeos assim que eles forem lançados, ok? Vamos dar continuidade no estudo da palavra que nós demos como título Vivendo uma Nova Vida. Você sabia que quando confessamos nossos pecados a Jesus Cristo, o acesso para uma vida de comunhão e intimidade com Deus é aberto? Você sabia que para vivermos uma vida plena e abundante, precisamos acima de tudo ter comunhão com Deus através do seu Filho Jesus Cristo? Pois é, quando recebemos a Jesus Cristo em nossas vidas, estabelecemos um relacionamento pessoal com Ele. E agora nos tornamos filhos de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a palavra nos diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora que somos filhos de Deus, somos chamados de cristãos. O significado da palavra cristão no grego é pequenos Cristo. Isto nos dá o sentido de que o cristão deve ser uma cópia submissa de Jesus Cristo. Uma pergunta comum que muitos cristãos fazem é: o que acontece quando eu peco e faço coisas que desagradam a Deus? Em outras palavras, a minha comunhão é quebrada ou Jesus sai da minha vida? A resposta para esta pergunta pode ser entendida melhor se fizermos uma distinção entre o que é relacionamento e o que é comunhão com Deus. Podemos ilustrar a diferença entre nosso relacionamento e a nossa comunhão com Deus usando o exemplo que existe entre a relação de um pai com o seu filho dentro de uma família. Por exemplo, quando nasce uma criança, esta criança também é filha do seu pai. Por quê? Porque tem a vida do seu pai dentro dela também. Vamos supor que esse filho decida deixar sua casa e fazer muitas coisas erradas que envergonham seu pai. Mesmo assim, com essa atitude triste aos nossos olhos, ele continua sendo filho do seu pai. Ou seja, o relacionamento entre pai e filho é permanente e independente do comportamento do filho. A relação de pai e filho, ela nunca acaba. Mas e quanto à comunhão? Em razão da atitude triste tomada pelo filho, a comunhão entre eles agora fica ferida e quebrada. Mas tem um jeito para este filho restaurar esta comunhão novamente. Agora, ele precisa ir ao seu pai, admitir que estava errado e pedir perdão. Jesus nos conta através de uma parábola que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 a 24, que vai nos explicar um pouco melhor. Está escrito assim: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para um campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti.
não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Vamos fazer agora uma conexão desta parábola que acabamos de ver com o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus, nosso Pai, é permanente. Somos seus filhos e esse relacionamento nunca muda. Mas quando pecamos e fazemos coisas que desagradam a Deus, nossa comunhão com Ele é interrompida. E para que a nossa comunhão com Ele venha a ser restaurada, precisamos também admitir diante dele que erramos e nos apropriar do seu perdão. Podemos dizer que existem 3 tipos de pessoas com relacionamento e comunhão diferentes com Deus. A primeira pessoa é o homem natural, ou o homem não cristão. Antes de nos tornarmos um cristão, nós éramos o que a Bíblia nos chama de homem natural. O homem natural é como todos nós chegamos a este mundo. Somos totalmente dependentes de nós mesmos e dos nossos próprios recursos e espiritualmente mortos para Deus e separados de Deus por causa do pecado. Por conta disso, o homem natural não tem discernimento das coisas espirituais e considera as coisas espirituais de Deus como loucura. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O homem natural não conhece a Deus. Sendo assim, o homem natural não tem relacionamento e nem comunhão com Deus. A segunda pessoa é o homem espiritual. O homem espiritual é aquela pessoa que entrega toda a direção da sua vida para Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor absoluto e permite agora que toda a sua vida passe a ser controlada, guiada e fortalecida por Jesus. O homem espiritual compreende as coisas de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, está escrito: Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual, ele conhece a Deus. O homem espiritual tem relacionamento e também tem comunhão com Deus. Agora, a terceira pessoa é o homem carnal. Enquanto o homem natural não conhece a Jesus Cristo, não tem relacionamento e nem comunhão com Deus em sua vida, por outro lado, o homem carnal, ele já conheceu a Jesus Cristo e também o recebeu em sua vida. Mas a diferença é que este homem carnal, ou este cristão carnal, ele está vivendo uma vida controlada por suas próprias vontades e não pelas vontades de Deus. E com isso, a comunhão entre ele e Deus é interrompida. O homem carnal não se importa com o que Deus se agrada. O homem carnal só se importa em realizar seus próprios prazeres, permitindo que o pecado seja um integrante em sua vida. O homem carnal, ele pode restaurar sua comunhão com Deus. O que ele precisa é confessar seus pecados e permitir que Jesus Cristo tome novamente o trono da sua vida, guiando-o a fazer a vontade dele. Precisamos entender que confessar significa
concordar com Deus. Ou seja, quando confesso, estou concordando com Deus que estou errado. Isto significa reconhecer que aquilo que Deus nos mostra como pecado em nossas vidas é errado e isso o desagrada. Quando confesso, estou concordando com Deus mediante a fé que já estou perdoado. Isto significa também gratidão a Deus, pois o preço por aquele pecado que me escravizava já foi pago através da morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz. Quando confesso também, estou concordando com Deus que estou arrependido. E arrependimento significa uma mudança de atitude, que resultará em uma mudança de ação e de comportamento. Precisamos entender que pecar é andar na contramão da vontade de Deus. E quando isto acontece, estamos assumindo o controle da nossa própria vida. É como se estivéssemos dizendo a Jesus que não precisamos dele. Devemos confessar nossos pecados, crendo que Deus é fiel e justo. Ele prometeu perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se isso estiver sendo uma realidade em sua vida, confesse hoje mesmo o seu pecado a Jesus Cristo e creia em seu coração que Ele irá te restaurar novamente e te levar a uma comunhão plena com Ele. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Jesus. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu espero que você tenha sido tremendamente abençoado com esta palavra. E se foi, compartilhe aos seus amigos também, para que eles também sejam abençoados. Que Deus te abençoe.